Fala, meus queridos concurseiros. Professor Carlinhos, da Maticar Vídeos Matemáticos. Estamos aqui para a 31ª aula da playlist Desvendando os Mistérios da Banca CESP-CEBRASP. Nesta aula, o assunto que eu estarei trabalhando com vocês é sobre função do segundo grau, beleza? Vou deixar também na descrição desse vídeo um link sobre função do segundo grau, tá? Tudo o que você precisar saber sobre função de segundo grau, você encontrará nessa playlist. Beleza, galera? Uma outra coisa importante para ajudar aqui no crescimento do meu canal, é importante que você dê um like aí no nosso vídeo. Beleza, galerinha? Então, como dizia minha querida mamãe, chegou a hora da cobra fumar. Vem comigo! Bem, galera, vamos lá então a nossa 31ª aula, função de segundo grau, tá? Aqui uma questão de 2023. A saúde de rios e marés é uma das grandes preocupações da sociedade de hoje, principalmente em relação a derramamentos de óleo causados por acidentes em embarcações. Em um experimento, uma equipe de químicos derramou o óleo em uma piscina e, imediatamente, uma mancha de óleo se formou sobre a superfície da água. Com o movimento da água, a área da mancha foi crescendo à medida que o tempo passava. Em determinado momento, produtos químicos foram despejados na água e, imediatamente, a área da mancha de óleo começou a diminuir. Então, olha, a mancha de óleo só começou a diminuir, né? A partir do momento que começou a despejar o produto químico, tá? Isso aqui é uma informação importante. Até desaparecer totalmente com o passar do tempo. O tamanho da área A da mancha de óleo, em função do tempo t, é dado por A de t igual menos 2t ao quadrado mais 68t mais 480, tudo dividido por 5. Então, observa que, para se calcular o tamanho da mancha de óleo, a função dada que calcula essa área é uma função de segundo grau, o maior grau que aparece aqui na variável t, tá? Com A medida em decímetros quadrados, ou seja, a área medida em decímetros quadrados, e t, que seria o tempo em horas. Considerando-se que, no momento t igual a 0 hora, em que o óleo foi derramado na piscina, a mancha de óleo tenha se formado instantaneamente. Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir. No momento t igual a 19 horas, os produtos químicos já haviam sido despejados na água. Olha, para a gente saber a partir de que momento que os produtos químicos foram despejados na água, né? É a partir do momento que a área começa a diminuir, a área de óleo, que é dada aqui por esta função de segundo grau aqui, ó, né? A de t. Eu vou até dar uma arrumadinha nessa função, porque observa que o 5, ele está dividindo toda a função. Então, já vou pôr aqui separada, menos 2t ao quadrado sobre 5, mais 68t sobre 5, mais 480 sobre 5. Se quiser dividir aqui o 480 por 5, pode dividir, que não tem problema, porque dá uma divisão exata. Gente, o que nós vamos observar? Que a função que calcula o tamanho da mancha de óleo é uma função de segundo grau. E aqui, a função de segundo grau, ela tem como gráfico uma parábola. Neste caso, eu vou ter uma parábola com a concavidade voltada para baixo, porque o termo A aqui, ó, o coeficiente, tá? O coeficiente aqui do t ao quadrado, que é o menos 2 quintos, né? Ele é negativo. Então, o que eu teria como gráfico aqui, gente? Olha,
eu teria como gráfico uma parábola com a concavidade para baixo. Então, essa parábola, ela cresce até um determinado ponto, tá? Que é o vértice da parábola. A partir daqui, ela começa a decrescer, tá? Então, a mancha, ela vai aumentando. Se ela vai aumentando até chegar no vértice, até aqui, não tinha sido ainda despejado o produto químico, tá? Só a partir do momento que a área começa a cair, porque de um lado ela está sendo crescente, do outro lado ela começa a decrescer, né? Do outro lado ela começa a ser decrescente, ela, à direita do vértice. Então, até chegar no vértice, a área vai aumentando. A partir do vértice ela começa a diminuir. Para determinar este ponto do vértice, seria a abscissa do vértice, que é dado por menos b sobre 2a. Então, eu vou fazer o cálculo do menos b sobre 2a. Se o menos b sobre 2a for menor que 19 horas, então 19 horas vai estar à direita do vértice, é a partir do momento que a mancha de óleo começa a diminuir a sua área. Se a partir do momento que começa a diminuir, porque já foi despejado o produto químico, tá? Então, vamos calcular aqui, olha, na função, o termo A, que é o coeficiente do x ao quadrado, é menos 2/5. Eu só vou precisar do A e do B aqui. E o termo B, que é o coeficiente do T, 68/5. Quem que eu preciso calcular? A abscissa do vértice, que seria, aqui a incógnita é T, TV seria menos B sobre 2A. Então, nós vamos fazer este cálculo, tá? Então, TV menos o termo B, deixa esse menos da fórmula fora. O termo B da função é menos 2/5. Menos 2/5 não, desculpe. 68/5. Deixa eu arrumar aqui. Não é 2/5 não. 68. Vamos ver. 68/5 dividido por 2 vezes o A que é menos 2/5. Menos 2/5. Ok? Então vamos lá finalizar a nossa continha. Deixa o menos da fórmula fora. No numerador vai ficar 68/5 dividido por, no denominador, 2 multiplicado por menos 2/5 dá menos 4/5. Ok? Bem, aqui dá para fazer algumas simplificações. Como eu tenho 5 dividindo no numerador, 5 dividindo no denominador, eu já simplifico. O 68 dividido por menos 4 vai dar menos 17. Tem um menos aqui fora, vai dar mais 17. Tá? Mais 17 aqui a divisão. Então, olha, até as 17 horas, a mancha foi aumentando. Foi crescendo, crescendo. Então, o produto não tinha sido despejado ainda. Chegou às 17 horas, a mancha começa a decrescer. Às 19 horas, está à direita do 17. Então, está aonde a mancha começa a diminuir, né? Se ela começou a diminuir, às 19 horas, então o produto já tinha sido despejado. Aqui está dizendo que já tinha sido despejado, então eu julgaria esse item como certo, tá? Então, é uma situação, problema, envolvendo aí a aplicação, né, do vértice da parábola, da função de segundo grau aí. Beleza, galera? Então, tá aí, ó. Vamos lá para a questão 2. Bem, a questão 2 também, questão de 2023. Julgue o item a seguir. Considere-se que um equipamento de monitoramento deve ser posicionado a cada hora X do dia. Então, X representa a hora do dia. A uma profundidade P. O P representa a profundidade em metros igual
P de x, então a função que dá a profundidade em relação à hora, né? Tá aqui, olha, P de x igual a 0,2x ao quadrado menos 4x mais 25. Nessa situação, o equipamento deve ser posicionado a 5 metros de profundidade 2 vezes a cada dia, tá? Então, será que acontece 2 vezes por dia a profundidade de 5 metros? É isso que eu tenho que descobrir aqui, tá? Então, eu tenho aqui a minha função, P de x, dada por 0,2x ao quadrado menos 4x mais 25. Eu quero a profundidade em relação à profundidade de quanto? 5 metros. Então, eu quero P de x igual a 5 metros. Eu vou igualar a função a 5. Tá? Porque o P representa a profundidade. Então, ao igualar a função a 5, eu vou transformar isso numa equação de segundo grau. 0,2x ao quadrado menos 4x mais 25 igual a 5. Tá? Agora eu vou resolver essa equação. Se eu encontrar dois valores para x, porque então tem duas situações no dia em que ocorre a profundidade 5 metros. Se eu encontrar uma única raiz, eu vou ter uma única situação no dia que a profundidade é 5 metros, tá? E se eu não encontrar raiz nenhuma, porque não acontece de ter a profundidade, tá? A profundidade de 5 metros. Então, passo 5 subtraindo, eu vou ter essa equação de segundo grau, 0,2x ao quadrado menos 4x mais 20 igual a 0, tá? Olha, gente, então lembrando aqui, vamos fazer uma recordaçãozinha sobre raízes da função de segundo grau. Se o delta, aqui basta o cálculo do delta, não vai nem precisar chegar nas raízes. Se o delta for maior que 0, a equação de segundo grau ela tem duas raízes reais e diferentes, ou distintas. Diferentes. Se o delta for igual a 0, ela vai ter duas raízes reais e iguais, ou seja, um mesmo valor. Se o delta for menor que 0, não existe raízes reais. Então, só pelo delta eu já vou saber se eu vou ter dois valores para x. Se eu tiver dois valores para x, então, 2 vezes ao dia acontece o posicionamento aos 5 metros. Se eu tiver delta igual a 0, só vai ser uma vez por dia, porque aí as duas raízes são iguais, né? Só uma vez por dia. Se o delta for menor que 0, não acontece essa situação, porque não existe raízes reais. Então, só pelo cálculo do delta já é o suficiente, ó. Então, quem que é o delta? O delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, daqui eu vou tirar que o delta é b ao quadrado, então menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 0,2, vezes o termo c, que é 20. Daqui eu vou tirar que o delta é igual a menos 4 ao quadrado dá 16, menos 4 vezes 0,2 dá menos 0,8, vezes 20 vai dar menos 16. Então, o delta vai dar igual a 0. Então, o delta sendo igual a 0, as duas raízes são iguais. Então, os dois valores para x são o mesmo. Então, só vai acontecer uma vez ao dia. Aqui está dizendo que acontece 2 vezes ao dia. Não, está errado, tá? Bem, se você quiser continuar aqui para achar esse instante, tudo bem, eu vou fazer, mas já não haveria necessidade, ó. A fórmula de Bhaskara, né, lá, menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes o y. Como o delta é 0, né, não, então vai ficar menos b, o b é menos 4, com menos na fórmula dá mais 4. Mais ou menos raiz quadrada de delta, o delta é 0, raiz quadrada de 0 é 0. 2 vezes o termo a,
o A é 0,2, 2 vezes 0,2 vai dar 0,4, gente. Então aqui, ó, tanto faz, 4 mais 0, 4 menos 0 dá o mesmo valor. Eu vou dividir por 0,4, vai dar 10, tá? Então vai ser só as 10 horas que vai ter o posicionamento nessa profundidade de 5 metros. Aqui está falando que vai acontecer 2 vezes ao dia. Não, se eu encontrasse 2 raízes, seria nesses 2 instantes, tá? Desde que um deles não ultrapassasse, nenhum deles ultrapassasse as 24 horas e também nenhuma das raízes fosse negativa. Tudo bem? Vamos lá, próxima questão. Aqui, na questão 3, ela está dizendo o seguinte, prova de 2022. Julgue o seguinte item a respeito de funções reais. Se f de r em r, então tem uma função de r para r e g de r em r. São funções tais que f de x é igual a e elevado a x. O e é o número de Euler que aproximadamente com uma casa depois da vírgula ele corresponde a 2,7, tá? E g de x igual a x ao quadrado. Então a composição GOF quer dizer, o que quer dizer este GOF? Olha, é função composta. O GOF, função composta, seria G de f de x. Seria eu fazer o cálculo dessa função composta aqui. Ou seja, na função G, aonde tem o x, eu coloco f de x. Tá? Então, aqui está dizendo, é um polinômio de segundo grau. Vamos fazer essa função composta, então. Ó. A GOF seria g de f de x. Então, aqui, na função g, no lugar do x, eu vou colocar a f de x, que é e elevado a x. Então, vai ficar e elevado a x. Eu estou substituindo a f na g. Como é x ao quadrado, então e elevado a x elevado ao quadrado. Então, aqui vai ficar potência de potência, mantém a base, multiplica os expoentes. Vai ficar e elevado a 2x. Então, aproximadamente aqui o número de Euler, 2,7. Observa que não é um polinômio, porque a variável se encontra no expoente. Isso daqui seria uma função exponencial e não polinomial. Tá? A polinomial, a variável não pode estar no expoente. Tá? Seria uma função exponencial. Então, esse item aqui, eu julgaria ele errado, tá? Bem, vamos lá. Bem, galera, vamos lá. Questão 4, prova de 2022. Considere que uma função do segundo grau possui vértice no ponto 2 e 5, coordenadas, né? 2 e 5, e que passa pelo ponto coordenadas 3 e 6. Nesse caso, o valor da função no ponto de abscissa 5 é. Aí estão aqui as alternativas. Gente, para poder fazer este cálculo no ponto de abscissa 5, eu preciso ter a função. E eu tenho 2 pontos por onde a nossa parábola vai passar. Eu tenho as coordenadas do vértice, 2 e 5, né? Que é o x do vértice e o y do vértice. Vamos anotar aqui, ó, xv, yv. E tem um ponto por onde ela passa, que eu vou chamar esse ponto de um ponto P. De coordenadas quanto? 3 e 6. 3 para x, 6 para y. Para poder montar essa função, então, conhecendo as coordenadas do vértice e tendo um ponto por onde ela passa, a melhor forma de se fazer isso é pela chamada forma canônica da função do segundo grau. Por que essa forma canônica? Porque ela trabalha com as coordenadas do vértice. Tá? Se você não conhece, anote aí. Ó. Forma canônica, f de x igual a, que é o parâmetro a, né, do x ao quadrado, que multiplica x menos o x do vértice ao quadrado, mais o y do vértice. Tá?
Então, ó, esta chamada forma canônica é para quando nós temos as coordenadas do vértice da função, né, da parábola, e um ponto por onde ela passa, tá? É a forma mais rápida de se obter a função de segundo grau. Então, vamos começar a esquematizar a nossa função. Primeiro, vamos substituir as coordenadas aqui do vértice. Então, eu tenho que o xv será igual a A, que multiplica x menos o x do vértice, que é 2 ao quadrado, mais o y do vértice, que é quanto, galera? 5. Não há necessidade de desenvolver esses produtos notáveis por enquanto, x menos 2 ao quadrado, tá? Vocês já vão ver por quê. Bem, só falta o valor do A. Como eu tenho um ponto por onde ela passa, que está aqui, ó, ponto de coordenadas 3 e 6. O que quer dizer isso? Que quer dizer que quando eu substituir 3 para x, ou seja, a f de 3, será igual a 6. Então, por aqui eu vou descobrir o valor do A lá. F de 3 igual a 6. Na nossa função aqui, onde nós já começamos a esquematizar ela, então vai ficar A, no lugar do x eu vou colocar o 3. A que multiplica 3 menos 2 ao quadrado, mais 5. Isso eu vou igualar a quanto? A 6. Galera, quanto que vai dar aqui 3 menos 2? Dá 1. Ao quadrado dá 1 vezes A vai dar A. O 5 que está somando, passo para a direita da igualdade, subtraindo 6. Então, o A é igual a 1, tá? Então, já descobrimos o valor do A, já dá para montar a função aqui, ó. Volto aqui, vendo? Olha, eu estou marcando aqui em verde, aqui, ó. No lugar do A, eu vou colocar o 1. Então, eu vou ter f de x igual. Como o A é 1, nem precisa colocar ele multiplicando aqui, mas eu vou pôr 1 que multiplica x menos 2 ao quadrado, mais 5. Está aqui a nossa função. Se quisesse desenvolver aqui, tá? Se você quiser desenvolver para depois substituir, gente, tudo bem. Mas não há essa necessidade. Eu quero para abscissa igual a 5, então seria calcular aqui a f de 5. Então, no lugar de x, eu coloco 5. Vai ficar 1 vezes 5 menos 2 ao quadrado, mais 5. Atenção que eu já vou finalizar aqui. F de 5. Então, gente, quanto que vai dar 5 menos 2? Dá 3. Quanto que dá 3 ao quadrado? Dá 9. Vou multiplicar aqui por 1. Dá 9. Somar com 5, 14. Então, a f de 5 igual a 14, resposta alternativa B de bom, B de bola. Beleza, galera? Então, tá aí, ó, tá? Talvez seja uma novidade para vocês, né? São poucas escolas aí que trabalham quando vai ensinar a função do segundo grau sobre essa forma canônica. Porque a função do segundo grau, ela tem a forma geral, ela tem a forma canônica, que é em função dos vértices, e ela tem a forma fatorada, que é quando a gente conhece as raízes. Tudo bem? Na playlist que eu estou deixando aí o link na descrição do vídeo, essa playlist está completíssima para vocês. Eu falo tudo sobre isso, tá? Né? Tudo que você precisar saber sobre função de segundo grau, vocês vão ter aí, tanto a parte teórica como mais exercício na playlist que eu estou deixando aí. Um link, tá? Na descrição do vídeo. Galera, aqui eu estou encerrando, tá? Essa nossa 31ª aula. Qualquer dúvida em algum dos exercícios trabalhados aí, por favor, deixe nos comentários que eu terei o maior prazer em atendê-los. Se gostou, esqueça de dar um positivo aí no meu canal, que é importante, né, para o crescimento do canal do Tio Carlinhos. Beleza, galera? Tá? E se inscreva para ter notificações de novas aulas. Beleza? Um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!